paz do Senhor, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui. Peço perdão pelo horário que eu cheguei, né? A gente estava vindo ali já para de Goiás e a pista está muito molhada, a pista, né, é escura, né? E a gente tem que andar com cuidado. Por isso que eu vou um pouco mais devagar. Por isso que eu cheguei um pouco mais tarde aqui. Amém? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, vendo a minha amiga, né? Bispo Nazaré. Eu até me acostumar com o bispo, é difícil, viu? Sempre conhecia a pastora. Amém? É uma alegria muito grande, né? E estou vendo aqui muitos rostinhos novos, né? Graças ao Senhor. Na casa de Deus é assim mesmo. Aí passando, uns saem, outros entram e assim vai. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Estou aqui junto com a minha esposa. Quem não me conhece, sou o pastor Hilton, viu? Graças ao Senhor. Já sou figurinha aqui carimbada aqui, já nos cultos aqui na Morada Nova. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu colocar os meus óculos de vidro. Eu falo para os irmãos que eu vou ser muito breve e não vou ser uma pessoa cansativa. Aleluia. E os irmãos tenham paciência comigo. Eu sou um pouco mais devagar, né? Minha esposa é mais explosiva na forma de pregar e eu sou uma pessoa já mais calma. Mas aí vai devagarzinho até igual o carro. Depois que esquenta, meu irmão, aí vai longe. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos falar hoje, né? Falando sobre guerra espiritual. Graças a Deus. Livro, ou carta, ou epístola aos Efésios, escrito pelo nosso amado apóstolo Paulo, capítulo 6 e versículo 10. Fala Deus, toca-lhe com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atende ao seu mandar. Efésios 6:10, que achou, diga amém. Amém. Vamos lá na leitura, diz assim, a minha tradução: concluí e fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada ou armadilha do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados, a potestades, e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes nos dias maus, e havendo-se batalhado até o final, permanecei-vos inabaláveis e sem retroceder. Esta, portanto, firmes, trazei-se em volta da cintura, o cinturão da verdade, e vestir a couraça da justiça, calçando-se aos vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embarcando sempre a espada em qual
podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, e usando-se igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai-vos no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humildade, insistência, e tendo isso em mente, vigiai-vos com todas a perseverança na oração e todos os santos. Amém? Os irmãos podem se assentar, só eu, deixa eu aqui de castigo por alguns minutos. Irmãos, vamos estar falando hoje sobre guerra espiritual. O que é uma guerra espiritual? Existe a guerra visível, que é aquela que a gente vê, e existe a guerra invisível, que é aquilo que os nossos olhos físicos não contemplam e nem vê. E por muitas vezes a gente não está preparado para lidar com as guerras espirituais, porque muitas vezes a gente não temos consentimento de conhecimentos dentro das Escrituras o que é uma guerra espiritual. Apóstolo Paulo, ao escrever à comunidade de Éfeso, ele escreve essa carta preparando, e ele foi a única igreja que ele fala com tanta intensidade sobre a guerra espiritual. E ele foi uma das cidades que ele passou mais tempo da sua vida, do seu ministério, e também aonde havia muitos bruxos, aonde havia muitos feitiços, porque diz que quando Paulo começou a pregar, muitas pessoas pegavam os seus livros de magia negra e botavam fogo no meio da praça. E dava para entender que o lugar não era um lugar, entendeu, de um clima tão grande, de uma paz espiritual, mas sim de um domínio espiritual pelos espíritos da maldade. Paulo é a única carta que Paulo também relata e fala sobre a hierarquia satânica. Ele fala sobre quarto hierarquia, aonde os demônios como organização trabalham para destruir a vida dos seres humanos, porque por muitas vezes ou destruir ou usar os seres humanos contra o próprio Deus, para tentar afetar a Deus. O texto aqui também relata sobre a armadura, e por duas vezes ele fala: ficai firmes. A palavra firmes, entendeu? Esteja firmes, inabalável. A palavra deixa claro que a firmeza é uma necessidade num momento de guerra. Paulo, ele mostra mais que em suas armaduras, proteção, objetos de proteção e ataque, só um, que é a espada. Ele fala sobre a sandália para proteger os pés. Ele fala sobre a couraça para proteger os tórios, que é a parte do coração. Ele fala também do escudo para proteger contra os dados inflamados do maligno. Aleluia. E fala sobre o capacete que protege também a nossa cabeça, que é o ponto central do nosso corpo. E ele também fala de uma coisa, a forma de ataque, ele só fala uma, que é a palavra de Deus, que é a espada. Paulo começa a falar no mundo espiritual, e ele usa a armadura de um soldado romano para descrever no mundo espiritual o que nós precisamos ter para que nós podemos constar e ficar inabaláveis. E ele fala assim: olha, revesti-vos, entendeu? E do poder de Deus, e vestido de toda a armadura de Deus. Aleluia! Ele fala que a gente tem que dar um poder, buscar o poder de Deus. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, a gente só vê e a gente só contempla com os nossos físicos quando os espíritos, os demônios, eles se manifestam em corpos de pessoas e dominam corpos de pessoas, de homens e de mulheres,
e você começa a ver a fúria do inimigo em um corpo de uma pessoa. Mas são espíritos. E no mundo espiritual, quantas pessoas estão sofrendo? E não falo somente pessoas que estão lá fora, mas pessoas que estão aqui dentro. Eu disse um bom tempo da minha vida, e eu vi um vídeo que eu nunca vou esquecer. E depois agora de muito tempo eu fiquei sabendo um pouco da vida daquela irmã, de uma pastora, que tirou sua própria vida lá no bairro de Madureira, de cima de um viaduto. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas foi gravado ao vivo. As pessoas gritavam, ela sem falar nada. Ela subiu na parte do perto do viaduto, a parte de cima. Ela pegou aquele corrimão de cimento. Ela se colocou em pé, sem falar nada. E as pessoas gritando. Ela virou de costas, abriu os braços e se jogou. Aí o que eu posso entender? Era uma pastora. Ela dirigia uma congregação. Era uma mulher conhecedora da verdade. O que leva uma pessoa conhecedora da verdade tirar a sua própria vida? Debaixo do mundo espiritual e da mente onde o diabo trabalha, que a gente não podemos ver, mas ele fala 24 horas com muitas pessoas, e ilude as pessoas a viverem e caminhar em caminho que não há retorno mais. E Paulo deixa bem claro que a gente precisamos se revestir. O que é a palavra revestir? Revestir? Não, vestido ele já está. Então ele está se revestindo. Ele está se vestindo uma roupa por cima da outra para proteção. Vou dar um cabo para você. Você está de blusa, mas o tempo fechou e agora vem um frio. Tu sai lá para fora, e o que você vai vestir? Vai continuar com a blusa fina? Não. Você vai se revestir com uma blusa de frio por cima da blusa que você está, para te proteger contra o frio. Então é sobre isso, revestimento. Se revestir de toda a armadura de Deus. Os crentes hoje, nós devemos, cada momento da nossa vida, viver uma vida revestida de Deus, para superar os momentos difíceis. Irmão, o grau de uma possessão maligna é o último grau. O diabo, ele trabalha com sessão de impulsionamento, de tentar elevar as pessoas à prática de alguma coisa, influenciando as pessoas. O diabo trabalha também na mente das pessoas, e o diabo se possui o corpo das pessoas, e esse é o último grau. Quantas pessoas que por muitas vezes ela escuta a conversa do diabo, por muitas vezes ela não está possuída por demônio, mas ela está influenciada pelas conversas dele. Querendo, ele está por trás de todas as coisas. E dessa forma ele trabalha, tanto dentro da igreja como fora, como dentro da família. Quantas vezes ele ilude pessoas, fantasiando certas situações, para levar as pessoas ao mundo de fantasia. Aleluia! Oh glória! Então, a cada momento da nossa vida, nós devemos se preparar. Você está preparado para as situações? Hoje é uma coisa normal a gente viver um momento de depressão, pessoa depressiva, pessoas que têm em sua casa, parece uma drogaria de remédio. Para tudo ela tem um remédio. Quantas pessoas, eu vi uma pastora no púlpito, eu não vou falar o nome dela, e ela falando que estava tomando faixa preta. O que é remédio faixa preta?
é remédio para, questão de nervosismo incontrolável e também de loucura emocional ou descontrole emocional. O que leva uma pessoa que serve a Deus está vivendo um momento de depressão e fala: não, isso é normal. Normal nada. A palavra depressão vem de opressão diabólica. O diabo trabalha na mente da pessoa, acumulada de certos grandes problemas. E por muitas vezes nem problema existe ainda. Ele está começando a manifestar algo que nem está acontecendo ainda. E você está se atribulando dentro de casa. Então o mundo espiritual é uma realidade. Todas as pessoas que ele se envolve, se você não sabe, esse carnaval que se passou, os terreiros de macumbas estavam fechados. Por quê? Porque os terreiros de macumba são fechados, de quimbanda, umbanda, candomblé, ou outros disfarçados de um mundo espiritual, como a gente temos aí a cidade eclética, ou o Vale do Amanhecer, com nomes disfarçados, mas onde o diabo trabalha do mesmo jeito. Por que os demônios, os terreiros não são abertos? Porque os demônios estão trabalhando no carnaval, destruindo pessoas, destruindo vidas. É por isso que eu quero falar para você hoje, sobre dentro desse contexto. Paulo começa a falar sobre a hierarquia diabólica, e ele fala sobre o principado. O que são os principados? São demônios que tomam conta de países. Daniel, aleluia, na passagem do livro de Daniel, relata que Daniel estava orando por 21 dias, e diz que o anjo foi bloqueado pelos demônios. Tem muita pessoa que pensa que os demônios estão no inferno os demônios não estão. Os demônios estão sobre a região celestial, ou sobre os ares. Se Deus abrisse os teus olhos agora, você poderia contemplar forças diabólicas trabalhando de uma forma incalculável, de dia e de noite, para destruir família, para destruir casais, para destruir filhos, para levar e trancar vidas financeiras e vidas sentimentais de pessoas. Sabemos que hoje, na parte folclórica do Áfrico brasileiro, que diz que hoje é uma cultura, né? Uma certa pastora falou no Rio de Janeiro, fala que lá você não pode falar mal da religião do candomblé, nem da umbanda e nem da quimbanda, porque são culturas folclóricas trazidas pelos negros. Em cada terreiro existe sim os Exuns. O que são os Exuns? São os mandantes, cabeças de terreiro. Quem são eles? São pessoas que entram na conta de terreiro, e o nome de pessoas de santos da Igreja Católica. E Ubanda diz que é a linha branca da parte da quimbanda. Quando vira depois da meia-noite, a banda vira e vira quimbanda. Ao mesmo os demônios que são de linha branca, eles param de exercer as suas funções e vem agora os demônios da linha vermelha. Por que o pregador não está falando isso? Porque no mundo espiritual, todos esses demônios que têm esses nomes, em cada nome tem um significado aonde eles trabalham. A gente vê os nomes folclóricos como Exu, boiadeiro, Oxum, sete flechas, Oxum, sete capa preta, Exu pode ser burro, Exu, e assim vai muito na linha de Exu, e também dos candomblé, e também agora Pombagira, vem o Oxalá, vem os caboclos, que são índios, e esses trabalham, cada um deles tem uma função para trabalhar na vida humana, para destruir vidas. E quando
enquanto a gente brincamos do mundo espiritual, o diabo está tirando de nós a nossa felicidade. Se Jesus veio nos dar trazer vida e vida com abundância, porque nós estamos na igreja, eles estão passando momentos difíceis. Por causa do revestimento que precisamos ter. Nós precisamos se revestir da armadura de Deus e do seu poder. Nós devemos buscar de Deus, aleluia, as partes de proteção. Nós devemos colocar o cinto que segura a espada. Nós devemos colocar a couraça na parte do nosso tórax e onde protege o coração. Nós devemos colocar a sandália sobre os nossos pés para proteger os nossos pés aonde nós andamos no mundo espiritual. E botamos a capacete da nossa salvação, a certeza absoluta que somos salvos. Por isso que fala capacete da salvação. O que é capacete da salvação? É a certeza que você tem, que você é salvo. Aleluia! A couraça, ela protege a parte peitoral e do coração de tudo e sentimentos que venha querer descer sobre o nosso coração. De acordo com os romanos, há o escudo que bloqueia assim os dados inflamados do maligno. O que é dados inflamáveis? São flechas com a ponta com pincho e com fogo, que eram lançadas pelos inimigos. E o soldado romano pegava o escudo de madeira e encharcava de água. Porque o escudo era feito de madeira com couro e revestido com ferro. E eles protegiam contra os dados inflamáveis do maligno. Devemos estar todas as vezes na nossa vida com isso, essa proteção. E com a espada, aleluia, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo falar com você na tua casa, tentar te desanimar, tentar te desfalecer, ou usar alguém da tua casa para te grinir, para desfazer de quem é você, sempre olha para o céu e não esqueça da palavra verdadeira, que é a espada do Espírito. Aleluia! O Senhor, Ele guerreou com uma palavra. O diabo veio com ele falando. Depois de 30 dias que ele estava já, aleluia, em jejum sem comer, no deserto da Galileia, disse que agora aparece o tentador. Aparece Satanás. Tu sabe qual é a hora que Satanás vai aparecer na tua vida? Nos momentos que você sentir mais frágil. Onde você sentir fragilidade para dentro do teu coração, é a hora que ele aparece. E é o momento que ele vai te oferecer, diante da tua fraqueza, o alimento do pecado. E disse que no mesmo momento, Jesus falou assim: olha, está vendo essas pedras aí? Satanás falando para Jesus: está vendo essas pedras? Elas parecem pão. Transforme essas pedras em pães e se alimente. E Jesus olha para Satanás e usa a palavra, a espada de ataque, e fala: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Ele faz o segundo ataque, leva Jesus para cima de um pico do templo, da parte mais alta do templo, e fala assim: ei, se joga daqui. Aleluia, tu não é o filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito: e Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Irmão, sabe aonde é que está escrito esse versículo? No Salmo 91.
O problema está aí. Tem muitas pessoas que querem expulsar demônios, como o Salmo 91. A Bíblia fala que demônio é expulso pelo nome de Jesus. Aleluia! E é o nome de Jesus. Está dentro da tua casa. Aleluia! Está na tua casa, está no meio da tua família, sentiu? Porque o corpo humano, ele sente a presença do diabo. Como? Vou te explicar agora. Quando você está passando num momento na rua ou na sua casa, você sente aquele arrepio. E no mesmo momento que você sente o teu arrepio, você sente medo. Uma pressão de alguém te olhando e tua corpo arrepia todo. Sabe o que significa isso? O corpo está sentindo a presença das forças malignas. Já aconteceu isso com você? De estar passando na rua e sentir um arrepio e um medo de você olhar para um lugar e observar que tem alguém te observando? Saiba que no mundo espiritual, aleluia, existem demônios tentando nos destruir. Pedro fala e declara que envolve em nosso derredor. O que é a palavra derredor? A derredor não é o redor, aleluia, é além do redor. É onde tem agora o redor e tem o derredor. E o texto fala que ele ruge como um leão. A palavra rugir como um leão é o desejo dele destruir a tua vida. Mas por que ele não faz isso? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Sabe por que o diabo não destrói a tua vida ainda? É porque há uma proteção divina no mundo espiritual. Aleluia! Não te desanime. Se dentro da igreja, olha, as guerras começam tanto na igreja como fora, no nosso trabalho, no meio da família. O diabo sempre vai usar alguém. Aleluia! Sempre o diabo vai usar alguém para tentar tirar a nossa paz, descer a nossa moral, desfazer da nossa pessoa. Mas nunca esqueça que a tua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os demônios e os principados que estão nas regiões celestiais. Você não tem que guerrear com o seu esposo. Você não tem que brigar com a sua esposa. Você não tem que brigar com seus filhos. Você não tem que praguejar e maldiçoar as pessoas que estão à tua volta. A tua guerra não é com aquilo que você está vendo. A tua guerra é com aquilo que teus olhos não vê no mundo espiritual. No mundo espiritual. Vou te explicar algo para vocês aqui. Eu tive um tempo na Samambaia, antes de ir para São Paulo. E nós estava eu hoje com o diácono Rogério, que hoje ele é pastor. E nós fomos para a casa de uma irmã que pediu oração pela sua filha. Irmãos, quando chegamos lá, observe o que eu vou falar. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, e ela nos apresentou a filha dela, que tinha quase uns 18 anos. A parte dos lábios dessa jovem estavam todos rachados mesmo, aberto. E sangrava. E ela usava um pano com água, molhado com água, para tocar nos lábios, tudo rachado. Ela não conseguia comer. Ela não se alimentava, a mulher estava um palito. E ela não falava. E o corpo dela, a pele dela estava assim, arrancando-se o couro. Sabe como é que fazendo a parte de cobertura da parte da carne? O corpo dela estava arrancando a pele. Estava como se fosse uma cobra arrancando pele, trocando a pele. E ela passava a mão, tirava as peles do corpo. Eu olhando para aquela mulher. E a mãe dela chorando, ore, pastor.
ore pela minha filha. Aleluia, para que Deus venha ter misericórdia daquela mulher. E eu falei assim, meu Deus, em que tu me meteu? E eu comecei a falar assim, vamos vir orar, irmão. Pega o óleo, aleluia, e comecei a orar pelaquela jovem. E eu pegava a mão da mãe, molhava com os lábios e passava no lábio dela. E nós começamos a orar. Quando nós vimos um barulho lá na parte do terreiro, na parte do lote do fundo. E aí paramos a oração e fomos ver o que estava acontecendo. Apareceu um saco plástico transparente, cheio de água. E dentro desse saco tinha um sapo. Todo amarrado, costurado a sua boca, o bicho chato dentro, e a pele estava se descascando, igualzinho da jovem. Aleluia! Aqui estava tudo protegido pela costura que a pessoa fez. Nós abrimos o saco de água, o sapo já, aleluia, em base de decomposição. O trabalho foi feito. Quando o sapo viesse morrer, ela também ia morrer. No mundo espiritual, tudo funciona desse jeito. E nós abrimos o saco, e a boca do sapo aberta, pegamos uma tesoura, cortamos, e o corpo pegando botando um saco nas mãos, e pegamos aquele cururu enorme. Soltamos ele, e ele saiu. Havia um papel em decomposição na sua boca. Não tinha como ler provavelmente o nome daquela jovem. Quando isso aconteceu, nós oramos, e depois de 2 dias, cicatrizou todos os lábios dela, e o pele parou de descascar. O que aconteceu? Deus fez a obra de libertação na vida daquela jovem, e a mãe era crente. O mundo invisível, ele é real. Quantas vezes nós estamos na igreja e passamos tão oprimidos por ataque e ouvimos muitas a conversa do diabo. Não vai mais naquele lugar. Tu não viu a brutalidade daquela pastora com a gente? Olha só aquela situação. Quantas vezes o diabo vai trabalhando aqui, vai falando no teu ouvido. Por muitas vezes num culto como esse ele está conversando com você. E quantas vezes ele fala assim, se levanta, vai embora, vai para a tua casa. E quantas pessoas estão num culto como esse, já sentiu vontade de se levantar e ir embora. Estamos em guerra. E a nossa guerra não é visível, ela é invisível no mundo espiritual. Hoje eu quero dizer para você hoje tu vai levantar e vai se erguer, aleluia, diante daquela luta que tu está passando em tua casa, e tu vai erguer a espada da palavra, vai botar a couraça sobre o teu corpo e revestir de toda a armadura de Deus. Estamos em guerra. Vira para o teu irmão e fala, estamos em guerra. Não é tempo de descansar. Se você não lutar pela tua família, quem vai lutar? Se você não lutar pela tua própria vida, quem vai lutar por você? Está esperando alguém lutar e comprar as tuas guerras? Erga-te, soldado, hoje, e olha na tua casa e fala, quem manda na minha casa é o Senhor Jesus. Por que tu está falando isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que são felizes aqui dentro na hora do culto, mas quando chega em casa é um momento de tribulação. Quantas pessoas não pensaram em sumir, desaparecer? Deu vontade de tanta raiva, abrir a porta, olhou para fora e deu vontade de sumir. O diabo falando no teu ouvido, some. Você não vai aguentar mais. No mundo espiritual, você está sozinha dentro de um quarto, depressiva, por diante de tantas coisas,
frágil pelos ataques das pessoas te diminuir, para as pessoas te fazer do que é você. Eu vi um pregador contando uma história, eu vou contar para os irmãos aqui. E ele falava assim, o pregador, que teve uma experiência com uma mãe. E junto com a sua mãe estava a sua filha. Terminou o culto, ela chama o pregador. A mãe chama o pregador para conversar. E fala: pregador, eu queria que você orasse pela minha filha. Ela não tem mais prazer em nada. Ela não sente mais prazer em nada. E aí o pregador perguntou: por que tua filha está dessa maneira? Vem aqui, mais perto de mim. A minha filha, ela foi violentada pelo seu próprio pai. E o pai está dentro da igreja. Já tem mais de 4 anos que a minha filha é violentada. Ela carrega traumas incalculáveis dentro dela. Ela está destruída. Ela está arrasada. Ela tem nojo dela mesmo. Ela perdeu toda a motivação. E o pregador chega perto dela com uma tentativa de falar com a jovem. E pergunta para ela: você tem sonhos? Não sei o que é sonhos. Para mim não existe sonhos. Você não tem um sonho de casar? Não. Não tenho. Tudo bem. Mas se você fosse casar, qual é o tipo de roupa que você queria? Eu já falei para você que eu não quero casar, que eu não quero nada de casamento. Tudo bem, já falou para mim, mas vamos tentar conversar. Mas se você fosse, sim, não é quer dizer que tu vai. Qual é o tipo de roupa? E ela começa a ter uma roupa branca. E ela começa a se animar. E ele percebe que ela começa a sonhar. Porque ela perdeu um momento de sonhos. Tu sabe? E ele foi falando e alimentando até que as lágrimas começam a chorar. Naquele momento. E naquele momento o diabo começa a perder as forças em seu campo, que era a vida daquela jovem. Aleluia! Deus começa a espedaçar o jugo que aquela jovem carregava. No mundo espiritual, Deus veio para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia! Estamos em guerra. Lute pelo teu terreno. Lute pela tua família. Lute pelos teus objetivos. Feche as guardas. Aleluia. Mesmo que tu não consegue atacar, mas eu protege e continua firme diante da proteção do escudo. Aleluia. Que bloqueia todos os dados inflamados do diabo. Se o diabo olhar para você e falar assim: deixa de ser crente, não está mudando nada. Tu olha para ele e fala assim: cala a tua boca, Satanás. E se alguém estiver vendo você falando sozinho, deixa o problema. Tu está numa guerra espiritual. Muitos não entendem. Diante disso, Paulo estava falando sobre isso. E sobre o elenco que acontece na vida pessoal de cada um. E ele fala que a única forma é nós se revestirmos. E hoje eu quero que você se revista de toda a proteção divina na presença de Deus. Aleluia! Eu quero que você ore primeiro pela tua própria vida, antes de orar pela tua família. Primeiro, aleluia, se revista de todo o poder de Deus. Aleluia, se vista das armaduras de Deus, para depois tu ir para a guerra. Nenhum soldado vai se despreparado para uma guerra. Primeiro ele tem os seus armamentos militares, para que ele aprenda a mexer com esses armamentos, para que ele possa ir para a guerra. Hoje tu está no quartel general de Deus, e hoje
hoje Deus vai revestir as nossas vidas com a armadura de Deus. Aleluia! E a tua guerra não é contra o teu irmão. A tua guerra não é contra a carne nem sangue. Para de ficar guerreando com uns outros. Para, porque no mundo espiritual, quem está fazendo tudo isso é o diabo. Quando Jesus estava falando sobre a sua morte, a como deveria ser, diz que Pedro falou: não, Senhor, se for possível eu dou até minha própria vida. E diz que no momento Jesus repreende Pedro. E não repreende Pedro, não, ele repreende Satanás. E ele fala assim: arreda para trás de mim, Satanás. Ele não manda Pedro arredar, mas de quem estava usando Pedro. Aleluia. Se alguém está tirando a tua paz dentro da igreja, se alguém está tentando tirar, aleluia, a ilusão da tua benditas bênçãos do Senhor, não ouve esse tipo de pessoa. Coloca tampão nos teus ouvidos. Foi Deus que trouxe você para esse lugar. Só sai daqui quando Ele mandar. Quantas pessoas feridas que estão fora da igreja, e tudo elas são as pessoas: eu saí daquela igreja porque era uma fofoca demais, e era uma guerra, parece que as pessoas queriam ser maior do que as outras, e quantas pessoas desfaziam de mim, de tudo que eu fazia, ninguém dava crédito. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Aleluia. E não foi homens que morreu na cruz, e não foi o homem que te libertou, te trouxe do mundo para este lugar. Aleluia, foi Jesus. Então se alguém tiver, aleluia, tentando desanimar, bota tampão nos ouvidos, finge de louco, olha para o teu alvo, não fica olhando nem para a direita nem para a esquerda, olha para a tua frente, não desanime com nada que as pessoas estão falando, o problema é delas. Adiante força. Estamos em uma guerra espiritual. No mundo espiritual, eu conheci uma pastora, para eu terminar, vou contar mais uma experiência. Hoje ela é a pastora Maria de Jesus. Mas antes de conhecer Jesus, ela só queria chamasse ela de Maria. Ela não queria que ninguém chamasse ela de Jesus, ou Maria de Jesus. Aquela mulher, desde que ela veio de Minas Gerais, trabalhando em casa de família, e viveu no mundo vinífico da prostituição. E ela contando o testemunho dela, que ela disse que mantinha relação com mais de 20 homens em uma noite, cheio de heroína, cocaína, que era picada e ejetada em suas aveias. Passava a noite com vários homens, e ela disse que era mais de 20 homens. Ela tem a orelha dela, a parte cortada aqui, onde ela usava umas golas imensas, e de uma briga com um travesti por causa de um ponto. O travesti puxou o brinco, rasgou a parte da sua orelha. Aquela mulher, ela começou a frequentar uma igreja na 303, da Samambaia Sul. Uma igreja onde eu tive o privilégio também de estar congregando ali. E vi ela desde o começo da sua libertação. Aquela mulher se manifestava dentro da igreja, e ela parecia que estava fazendo a cenação de manter relações sexuais com o púlpito. Ela levantava a saia, abraçava o púlpito, como se estivesse mantendo uma relação sexual com o púlpito, e dando gargalhada, possessa de demônio dentro da igreja. Passando todo esse dia, tentando, orando contra aquela mulher, para ela ser liberta, e nada acontecia. E sempre ela caía possessa. E eu começamos a orar: pastor, nós vamos orar. Para Deus mostrar o que está acontecendo, o que está ligando a entidade entrar e sair do corpo dessa mulher. E nós começamos a orar. E Deus mostra uma camisa branca com uma estampa na parte da frente. E nós chegamos perto dela e falamos assim: olha, você ganhou alguma camisa branca com uma estampa na frente? E ela falou assim: sim. Aonde está essa blusa? Mas ela entrou dentro do seu quarto, veio. Quando ela trouxe a blusa, quando ela saiu de dentro do quarto, ela se manifestou com a blusa na mão, e o diabo furioso gritava: aqui não, eu
pegamos a blusa da mão do diabo e rasgamos a blusa. E cada rasgão que ela dava era um grito que ele dava. Sabe por quê? Porque aquela blusa ela tinha sido levada para um terreiro de macumba e banhado com sangue de bode. A vida era para destruir a vida daquela mulher, mas a partir daquele momento Deus entrou, aleluia. O bom de tudo, como disse a minha esposa, aleluia, foi dado para ele todo o poder, tanto na terra como no céu. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Jesus, ele veio para que tu tenha vida com abundância. Se o diabo veio para matar, fazendo representação de um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, aleluia, teu sonho, destruir a tua família, destruir a tua finança, tirar a felicidade. O que leva ao homem ter dinheiro, ter fama, ser reconhecido e não ter paz. Jesus falou assim: eu não dou-vos a paz como o mundo vos dá. A paz do cristão, ela não está pelo lado de fora, ela está no lado de dentro. Ele pode estar passando o maior tumulto dentro de casa, mas ele está sentindo paz, porque a paz não está do lado de fora, a paz está do lado de dentro. Deus hoje quer mudar a sua situação. Quando tu chegar a sair desse culto hoje de guerra espiritual, você vai chegar na sua casa. Você vai abrir a porta da tua casa e vai abrir a tua boca tão linda e gritar lá dentro: Satanás, sai da minha casa. A porta está aberta, Satanás. Em nome de Jesus, a qual toda a autoridade foi dada a ele. Se retire da minha casa, se retire da minha família, se retire dos meus filhos, se retire da minha finança, agora! Você fazer isso com fé, vai ver o resultado acontecer imediato na tua casa. Ore! Aleluia! Ore! Levanta de madrugada, toma posição de mulher, de homem de Deus na tua casa, levanta a tua mão no teu lar e começa a tomar posse daquilo que é teu. Para de ficar chorando, para de ficar remoendo a carinha. Para! Estamos em guerra! E a nossa guerra não é contra carne e sangue. Eu não aguento mais, pastor. Tantas traições. Ele me desvaloriza dentro de casa. Ele não reconhece tudo que eu faço no lar. Eu não estou aguentando mais. Eu vou subir dessa casa. Vou procurar outro lugar. Aqui é o inferno. Quantas vezes você fala isso? E quantas vezes um homem influenciado dentro de casa fala assim: eu não sinto mais prazer de estar dentro desse lar. Eu não consigo mais ter sentimento por você. Alguma mãe ou mulher já ouviu isso do marido? Fala assim: eu não sinto mais nada por você. E você não deve ficar tristinha, baixar a cabeça e desiludir, não. Eu sei que é tu, Satanás, que está falando na boca dele. É você que está aí dentro. Ele é meu esposo. E tu vai sair. Você não pode desistir do que é seu. Aleluia. Não desista. Você não tem que colocar o teu esposo para fora de casa. Você tem que colocar o diabo para fora de casa. Você bota as pessoas, o esposo, os filhos para fora de casa e o diabo fica na casa. Não é mais fácil botar ele para fora e deixar o teu filho, a tua família em casa? Estamos em guerra. Hoje eu estou te ensinando como é lidar com o mundo espiritual. Quantas pessoas que estão na igreja estão possuídas? Eu vi crianças. Eu orei por 10 crianças possessas de demônio. Com Exum em Laiê. Com Exum, aleluia, de demônios de mirins. Dentro de casa, e a mãe não entende.
está aguentando o teu filho, não compra comprimidinho para ele dormir, não entrega celular na mão dele para distrair ele, para fazer as coisas de casa. Ore pelo teu filho. Coloca a mão dos seus filhos, interceda por eles. Chega de madrugada, bota as mãos dos teus filhos, interceda pelos frutos que Deus te deu. Porque se tu não fazer isso, o diabo vai arrebatar os teus filhos para as drogas. O diabo vai arrebatar os teus filhos para o mundo da perigosidade lá fora. E você vai colocar uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça. Porque as pessoas vão olhar e vão fazer: quem é a mãe desse bandido? Quem é a mãe desse drogado? E você vai receber a coroa na tua cabeça de espinho. Lute. Lute. Ergue as mangas hoje. Estamos em guerra espiritual. Não aceite o diabo roubar o que é teu. Para de ficar remungando. Eu estou sem força para ir para a igreja. O meu marido não aguento mais dentro de casa. Eu perdi as forças, não tenho mais força de ir para a igreja. Aleluia. Se tu é a coluna, minha filha, e se rachou, tu vai perder tudo agora, com tudo dentro de casa. Estamos em guerra. Se coloque de pé. Eu vou orar por você agora. Eu quero que você coloque a mão na tua cabeça. As duas. Isso. Não tire a mão do centro da tua cabeça. Glória a Deus. Eu vou estar orando agora forte. E se foi feito um trabalho contra a tua vida ou contra a tua família, se pegaram tua fotografia, se pegaram, aleluia, peças de roupas íntimas sua e levavam para lugares terreiros e foram feitos trabalhos, aleluia, diante de um pote, de uma galinha preta, cheio em volta do pote de barro, de pinas pretas e uma farofa e o teu nome escrito para te destruir a tua fotografia. Mas hoje o diabo vai quebrar tudo isso. Se tiver isso, você vai vomitar toda a macumba que está dentro de você. Tudo aquilo que você se diz de ânsia de vômito, continue orando, porque você vai botar todo esse trabalho para fora. Aleluia. Se tu tiver também uma guerra espiritual na tua casa agora, aleluia, nós vamos orar também. Eu quero com a mão na tua cabeça, você vai orar pela tua família, pelos teus esposos, e todas as obras espirituais vai cair por terra. Se sentir arrepio, se sentir tontura, não para, continue. E vai repreender, vai fazer: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Vamos orar forte agora. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Começa agora, fecha os olhos. Eu já vejo agora uma guerra aqui. Aleluia, travada aqui. Jesus, anjo, Gabriel e Miguel, anjo de guerra, anjo de peleja, eu quero que tu desça aqui hoje nesse lugar. Nós vamos guerrear contra todas as forças espirituais agora. Todo demônio da bebida, da droga, aleluia, todo demônio que leva esse jovem e leva o filho e a filha dessa mulher, dessa tua irmã, da tua sua serva, para o mundo das drogas. Começa a jogar por terra agora. Começa a jogar por terra agora, Jesus. Toda a terra jogada na casa dela, terra de cemitério, começa a jogar por terra todo o trabalho que foi realizado. Pai, aqui em Santo Antônio é um ninho, aleluia, de macumbaria, de espiritismo. Se você não sabe, aleluia, o Santo Antônio descoberto, ele está coberto de forças e demônios. Mas hoje aqui, nesse lugar consagrado a Deus, Deus vai jogar por terra toda a obra de Satanás. Por terra agora. Começa a jogar, Jesus. Começa a jogar agora. Começa a orar. Começa a orar pela família agora. Começa a orar agora, Senhor. Começa a repreender todos os demônios agora. Todos os demônios
demônios violentos, todos exultos agora, começa a sair agora, eu te repreendo agora, saia da matéria, se algum trabalho foi realizado agora, aí no estômago dela, saia do estômago dela agora, todo trabalho realizado agora, em nome de Jesus agora, não resista Satanás, eu sei que tu está aqui, e tu vai sair dessa vida, tu vai sair dessa casa agora, em nome de Jesus 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 agora, toda a força espiritual do inimigo vai caindo por terra agora, toda a força espiritual do inimigo vai caindo por terra agora, toda a força agora vai caindo por terra agora, em nome de Jesus agora, vai cair por terra agora, toda a força espiritual agora, em nome de Jesus, cai por terra, Satanás, cai por terra agora, é isso, em nome de Jesus, sai da vida dela, sai da família agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora eu te ordeno agora, nós estamos em guerra, começa agora, em nome de Jesus agora, toda a força espiritual, sai do caminho dela, sai do lado dela, eu sei que tu está do lado dela agora, começa a sair agora, eu vou te dar 2 gritos, Satanás, em nome de Jesus, e tu vai sair do redor dessa mulher, eu estou sentindo cheiro de cerveja, sai! Em nome de Jesus agora, vai sair toda a força espiritual agora, em nome de Jesus. Eu oro por essa jovem agora, eu oro pela família dela, sobre os ataques, maldição que teve contra a vida dessa jovem, em nome de Jesus, quando se levante agora, toda palavra negativa contra essa jovem, mãe agora, caia por terra agora, toda a força espiritual agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, 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 agora é agora, tem que ser agora. Jesus vai queimando toda a força espiritual agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, aleluia. O coração está batendo mais forte, sai, e orai que paz, orai me amassai. Aleluia, tira essa cultura, Satanás, tira, leva toda a tua bagagem agora da vida dessa jovem mulher, em nome de Jesus. Agora vai jogando por terra agora, Jesus, vai jogando por terra agora, vai jogando por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as forças maléficas, perde as suas forças agora na matéria. Agora, eu te ordeno agora, traga paz a esta jovem, em nome de Jesus. Arai de forte de belega, arai de saberai, além de pai, Deus me fala retorno. Além da faça, retorno para a sua casa. É tempo de voltar. Quer perder mais do que já perdeu? Além da face de Maia, em nome de Jesus agora, saia dos caminhos dela. Saia dos caminhos dela, isso. Eu te ordeno agora, isso. Vai sair agora. Vai sair de um por um agora. Vai sair de um por um agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do corpo da matéria. Sai. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra espiritual. Ai de pai, chega madabassai. Aleluia. Não houve nenhuma manifestação, graças a Deus, mas houve a influência diabólica. Muitos sentiram tontura, muitos sentiram coisa estranha nos corpos, na matéria. Eu quero deixar para você, estamos em guerra. Lute agora, para nós terminarmos. Estenda a tua mão para a tua casa. Aonde é a tua casa? Se você não saber, pode ligar para cá. Águas Vivas de Goiás é a minha casa. Sente aí, fechou os teus olhos. Agora ore para aqueles que precisam de oração na tua casa. Os Deus orando por você. Você já se revestiu. Arai de face. Demanda força, arai de face.
e divide a face. Eita Jesus, ai da face. Eita, estende a tua mão, não está, tira a mão não. Aleluia, coisa grande está acontecendo aqui. Xerepa, parceiro, arai de face de voz, xibiere que manda faz, chita baraída faz, barai que ela suque for, arai gai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, esta mulher precisa de paz. Ai, dá a paz a ela agora. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a influência agora, toda a seta do inimigo agora na mente aqui, ó, contra a vida dessa mulher. Ó Deus, olha que manda sai e quebra todas as forças diabólicas na vida dela, em nome de Jesus. Estende a tua mão para a tua casa, isso. Vamos orar. Espírito divino de Deus, oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos cônjuges, oramos pelos nossos esposos, pelas nossas esposas. Senhor, nós oramos agora, oramos pelo lar. Começa a tirar todo o demônio do nosso lar. Começa a mandar anjo, meu Pai, e expulsar todos os demônios da nossa casa. A casa pertence à família, pertence a meu Pai, a nós. Pai, foi dado como promessa. Pai Todo-Poderoso, começa agora a guerrear. Começa a orar. Começa a botar a figura do parente seu agora. Começa a colocar a imagem do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Saia, Satanás. Sai, Exu da morte. Sai, Exu sete capas. Sai agora, Zé Pirita. Sai, tranca a rua do inferno. Sai, Exu sete flechas. Sai, Exu boiadeiro. Todos esses demônios com seus nomes folclóricos. Saia dessa família. Saia dessa casa. Agora. E todos digam amém. Mas só de palma para o Senhor. Quem está sentindo levinho agora? Quem está sentindo leve? Na hora da oração sente um peso, pastor. Tem uns arrepios esquisitos em mim, mas graças a Deus subiu. Aleluia. Se prepare para a guerra. Lute pelos teus objetivos. Deus hoje te deu as armaduras que você precisa. Aleluia. Se coloque sentado e já passe para a bispa. E para mim eu agradeço ao nome do Senhor Jesus por essa oportunidade que foi me dada.